Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, a Jovem Pan surpreendeu muita gente logo após ali a vitória de Lula. Quero trazer aqui algumas informações e também quero falar sobre como é que está essa situação toda do silêncio de Bolsonaro, trazer algumas reflexões, assim como essas paralisações, na minha opinião, criminosas aí, que estão, enfim, se espalhando pelo Brasil. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative aí as notificações, o sininho. Se puder deixar o like, se gostar do vídeo, deixa, que isso também nos ajuda bastante. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. E ontem nós ultrapassamos aí à noite a marca de 92 mil inscritos no canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui com a gente. Bom, pessoal, a Jovem Pan então dispensou, vários daqueles que estavam ali ocupando espaços importantes e nomes de peso, como Augusto Nunes, Caio Coppola, Guga Noblar e Fiuza. O Fiuza e Augusto Nunes faziam parte do programa Os Pingos nos Is, que é o principal da emissora. E a decisão de desligados vem logo após ali a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro nas urnas neste domingo, dia 30. O Fiuza postou no seu Twitter: Jovem Pan / Pingos nos Is. Foi um belo ciclo. Minha gratidão a todos os parceiros dessa jornada. E o Augusto Nunes postou: nesta segunda-feira, dia 31, deixei definitivamente os Pingos nos Is. Obrigado por tudo, amigos. Logo estaremos juntos de novo. Vale lembrar que o próprio Augusto, por exemplo, estava afastado desde semana passada depois da polêmica decisão do TSE que impedia jornalistas da Jovem Pan de xingarem Lula, de falarem algumas coisas que eles estavam lá acostumados. Decisão que, na minha opinião, não tem impacto, de certa forma, no processo eleitoral, mas coloca bolsonaristas como vítimas do sistema de censura, essa coisa toda que eles emplacaram aí, em especial na reta final, e continuam reclamando aí depois das eleições. Caio Coppola, que também foi desligado ali, tinha saído já no passado da Jovem Pan, foi para a CNN, aí saiu, voltou para a Jovem Pan, e segundo um site aqui, vai dizer que, segundo funcionários da Jovem Pan, ouvidos sob anonimato, vários motivos podem ter causado a queda do comentarista de direita. Um deles é que, desde a recontratação, Caio Coppola passou a agir como uma diva, nesse segundo blog aqui da TV, gravando poucas participações. E assim, muita gente tá até brincando na internet, que agora vai acabar a mamata, no sentido de que a Jovem Pan também recebe aí verba publicitária, enfim, vinculada ao governo ali, e agora sem essa verba, se é que vai acabar mesmo ou diminuir, fica mais difícil manter alguns quadros mais caros na emissora. Mas tudo ainda na base da especulação, porque por conta de sigilo, confidencialidade, os motivos não são ou não foram revelados aqui por nenhuma das partes, pelo menos até eu parar para gravar esse vídeo. Também está levantando aí a possibilidade da emissora, diante da derrota de Bolsonaro, dar uma moderada no discurso. Vai destacar uma matéria que eu vou deixar o link no comentário fixo, que a emissora, até então maior defensora do derrotado na última eleição, prepara uma guinada editorial para ajustar o tom crítico ao governo. A ideia é moderar o discurso nos próximos meses. Aí Paulo Figueiredo Filho, que faz parte do programa Pingos nos Is, negou a mudança e foi lá no seu Twitter e colocou o seguinte: espero que, depois de um Pingos duríssimo, segundo ele da segunda-feira, vou falar sobre isso para vocês aqui, vocês tenham percebido que não há mudança editorial nenhuma na PAN. Isso é balela que a concorrência joga para vocês caírem na pilha. Posto isso, perdemos 3 enormes talentos que farão sim muita falta. Talentos, nas palavras dele aqui, dispensa comentários. E nas redes sociais a reclamação foi grande, porque de fato Augusto Nunes e Fiuza eram ali os principais nomes do programa, e aí muita gente falando que vai acompanhar para onde eles forem, a audiência, parte dela vai junta, e teve muita reclamação, em especial assim, já era um dia de luto para quem gosta do programa. Aí o Zé Maria Trindade, que é um dos comentaristas ali, teve uma participação quando foi comentar sobre essa paralisação dos caminhoneiros, criticando fortemente tudo o que está acontecendo. E aí nas redes sociais, os mais radicais não aceitam um comentário mais moderado, sobretudo depois dessa sequência de desligamentos. Aí tem gente já dizendo que o Zé Maria já está dando uma acalmada, que é para não ser desligado também. Aí eu fiquei curioso, fui assistir o programa. Não assisto, vez ou outra dou uma passada para ver como está a narrativa deles, mas eu fiz questão de assistir, em especial essa parte aqui, 2 partes lá, uma que falava do discurso do Lula, e de fato eles foram bastante duros lá
com o que o Lula falou, com a composição ali, né, daquele palanque. E também assisti a parte deles falando sobre os caminhoneiros estarem fechando algumas rodovias. O Zé Maria bateu, de fato, né, nesse tipo de paralisação. Ele falou que não é favorável a isso, que isso é método, segundo ele, do PT e do MST, e disse que é preciso pensar nas pessoas que estão com carros parados e que se deve criminalizar quem faz isso, e segundo ele até como vacina para que algo como isso não aconteça durante o governo Lula. Aí ele fez uma pergunta interessante na fala dele lá, porque assim, eu não tenho muita simpatia pelo que o Zé Maria fala, mas nesse aspecto aqui eu concordei com várias partes, e a pergunta interessante que ele faz é, né, qual que é a finalidade dessa paralisação? O que é que eles querem? Anular as eleições? Ele faz uma pergunta ali e responde, isso não vai acontecer. Aí pronto, bolsonaristas estão revoltados, porque alguns mais radicais querem, eu estou infiltrado num grupo aqui que defende uma intervenção, alguma coisa nesse sentido, cada argumento é coisa de louco, assim, você não acredita, tem que estar lá dentro para ver o que eles estão falando. E o Zé Maria meio que vai lá e joga um balde de água fria na emissora em que muitos estão lá assistindo à espera de alguma coisa nesse sentido de intervenção, alguma coisa que de fato, né, eles têm esse tipo de delírio. Aí o Paulo fez questão de passar pano, mas o Alexandre Garcia, meu Deus do céu, diz que os caminhoneiros estão punindo eleitores do Bolsonaro. Aí ele vai lembrar, olha, esse movimento começou em Santa Catarina, onde Bolsonaro teve quase 70% dos votos. Em Goiás agora teve quase 60%. Aí, nas palavras do Alexandre Garcia, do tipo assim, olha, se isso estivesse acontecendo num local em que Bolsonaro não teve maioria, tudo bem, estava tudo certo. Diz ele, então, baseado no que ele fala, a sensação que passa é essa, o que, na minha opinião, é lamentável. A pergunta que eu faço é, já pensou se nós tivéssemos professores fechando esse tanto de rodovia e de acesso para cobrar melhores condições de trabalho, né, aumento no salário? Era bala de borracha, era gás lacrimogênio, jato d'água, como nós vimos aí recentemente, né? Mas não, como é caminhoneiro bolsonarista, aí a gente vê a polícia assistindo em alguns locais, dizendo que não farão nada, que estão do lado deles, que é para esperar 72 horas, que não sei o quê. É inacreditável a passividade. Aí o Moraes teve, aí eles assim, tem esse comportamento, aí o STF tem que ser acionado. Aí o Moraes vai lá e, de fato, ordenou que agora as rodovias sejam liberadas, que a PRF faça algo, sob pena de multa diária, não sei o quê. E aí isso acaba reforçando a ideia deles, né, na cabeça delirante de alguns, de que o Moraes está perseguindo eles de novo, porque o Moraes mandou liberar as rodovias. Não, é simplesmente algo lamentável que a gente assiste. E assim, não voltando aqui à questão da Jovem Pan, não foi só a turma da direita que foi desligada. Guga Noblar, um dos poucos que faziam contraponto ali ao discurso dominante da emissora, postou em suas redes sociais ontem: acabo de ser confirmado que estou fora da Jovem Pan por não ter defendido a rádio na história da censura. Estava desde a semana passada afastado e agora é definitivo. É a pergunta também que se faz, será que esse desligamento dele, né, foi apenas para mostrar que não foi só um lado que perdeu, né, membros ali na Jovem Pan, mas que outro lado também perdeu, o Guga Noblar? Então a gente vai ter que aguardar para ver maiores desdobramentos disso. E sobre o silêncio de Bolsonaro, Danilo Gentili, olha que eu discordo, né, em vários aspectos de muita coisa, mas ele fez 2 tweets muito interessantes ali. Danilo, que vale lembrar, apoiou Bolsonaro em 2018 e agora em 2022 votou nulo. Disse ele, então assim, não é alguém suspeito de ser petista, comunista, porque nesse grupo eu tô lá infiltrado, qualquer coisa que alguém fala assim que possa contrariar uma vírgulazinha, alguém vai lá e chama de comunista, né? Não acho que é o caso aqui do Danilo Gentili. Ele postou o seguinte: a Dilma, quando foi impeachmentada, apareceu após a votação, se pronunciou e entregou o cargo. Quando a PF foi buscar o Lula, ele se pronunciou, entrou no carro e foi cumprir a cana. O Bolsonaro é mais covarde que os seus adversários. Não se pronunciou 24 horas após perder a eleição. Agora estamos aqui com praticamente aí 36 horas. E outro tweet ele disse: ex-presidente Bolsonaro, você terminou o último debate dizendo: se Deus quiser, serei reeleito. Ele não quis, pois você não foi. Se você for cristão como diz ser, respeite a vontade divina, apareça, reconheça a derrota e pacifique o país. Seja digno, ao menos na saída. Bom, particularmente eu não alimento nenhuma expectativa de que Bolsonaro vá, né, entregar faixa para o Lula, né, mas espera-se pelo menos alguma sobriedade
né, nesse momento em que a coisa está de fato, pelo menos até agora, 10:12 do dia 1º, está escalando, sim, né, num nível que pode ficar assim, muito complicado de ser pacificado. Então ainda dá para contornar essa situação e muita gente, eu acompanho nesse grupo, insisto, eles estão esperando ali um apito de Bolsonaro. E estão esperando também alguma fala dele reconhecendo o resultado das urnas, né? E eles falam que se sentirão muito decepcionados, frustrados, mas não tenhamos dúvidas que uma fala do Bolsonaro nesse sentido vai dar uma acalmada e pode sim ele convocando a tropa, vamos dizer assim, para se recolher e liberar as estradas, que isso seria atendido, pelo menos a imensa maioria delas, e o país volta aí um pouco à normalidade, né? Pessoas sendo prejudicadas por conta de fanatismo político, de alguém que vai para a rodovia paralisar, né, o país aí por conta de resultado nas urnas que, enfim, muitos dos próprios aliados de Bolsonaro já reconheceram, vários países. Então, francamente, vamos aguardar, ver o que acontece. E eu tô ligado, qualquer coisa, qualquer novidade realmente importante trago para vocês no canal Politizando. Lembrando, se puder, compartilha esse vídeo. Vamos jogar aí pelo menos mais um grupo aí para que mais pessoas fiquem sabendo desse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.